Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas, que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações e a Rádio Ativa. Nós chegamos nesta caminhada quaresmal ao segundo domingo, e sempre em toda a quaresma, no primeiro domingo da quaresma, a gente reflete sobre a tentação de Jesus no deserto. E depois, no segundo domingo, nós refletimos sobre a transfiguração de Jesus, o Evangelho de hoje. E aí, é claro, nos próximos domingos, dependendo do ano, vai mudando o Evangelho, como o filho pródigo, a samaritana, a cura do cego, etc. Mas hoje, nós estamos diante do grande milagre da transfiguração, da grande manifestação, da grande epifania que Cristo quis antecipar aos seus 3 apóstolos mais próximos. E aqui nesta cena não aparece o nome desse monte, mas muita gente diz Monte Tabor. Por quê? Porque pelo que aconteceu antes, pelo que acontece depois, a localização de Jesus ali a mais ou menos 16, 15 quilômetros do Mar da Galileia, levaram os estudiosos a crer que eles estavam ali no Vale de Jezreel e que esse monte seria um monte chamado Tabor, que tem mais ou menos 600 metros de altura. Mas por que o monte? O monte significa, na Bíblia, o lugar da oração, o lugar mais alto, o lugar mais próximo de Deus. Por isso que sempre a gente ouve dizer, Jesus subia para orar. Jesus subiu ao monte para orar, para estar próximo de Deus. E aqui hoje, então, é fazer esta ascese, este exercício espiritual. O monte, nós nos afastamos do barulho, do corre-corre do dia a dia. Ali nos colocamos em oração diante do Pai. E é isso que Jesus fez. E ele convidou João, Tiago e Pedro, que eram próximos a ele. E aqui vocês imaginam mais ou menos igual aquela cena que nós vamos encenar agora na Semana Santa, do horto. Jesus chega para orar, os 3 ficam aqui, Jesus afasta um pouquinho, alguns metros, Jesus se ajoelha e começa a conversar com o Pai. E foi justamente isso que aconteceu. O Evangelho de hoje não traz, mas nos outros evangelistas também, que narram essa passagem, vão contar como lá no horto eles dormiram. E talvez quando abrem os olhos, se assustem com aquilo que vem. Quando abrem os olhos, são surpreendidos por Jesus totalmente transfigurado, o seu rosto transfigurado, e a palavra diz que as suas vestes eram tão brancas que nenhuma lavadeira no mundo conseguiria fazer ficar igual. E ao lado dele estava Elias, representando os profetas do Antigo Testamento, e estava Moisés, representando a lei. E quando Pedro, extasiado, juntamente com João e Tiago, veem aquela cena, eles são tomados e sentem a forte presença de Deus naquele lugar. E é por isso que Pedro, então, vai dizer a Jesus, Mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. E vamos ficar aqui, porque aqui está bom. O que significa isso, né? Até parece a gente, né? Quando a gente quer pedir alguma coisa para Jesus, a gente chega mansinho, fala mansa, né? E Pedro também chegou, mestre. Por quê? Porque estava tão bom, eu não quero sair daqui. Sair do monte e voltar para aquela bagunça que está lá embaixo, é filho, é mulher, é sogra, trabalho, né? Ele não queria. Mas Jesus vai dizer, a missão aguarda, nós viemos do monte para abastecer
mas precisamos voltar para a planície, porque se o monte é o lugar da oração, a planície é lugar da missão, é lugar do apostolado, é lugar do trabalho. E Jesus pede para eles não contarem a ninguém, porque na verdade Jesus estava querendo dizer, eu estou fazendo para vocês como que uma antecipação da glória que será a minha ressurreição após a via crucis, após o caminho da cruz. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós também somos, assim como Pedro, Tiago e João, aqueles que dormem na presença, às vezes, da graça que vai passar. Como diz o ditado, né? O bonde vai passar e você não vai pegar o bonde. Eu falava isso agora há pouco no Rosário e as crianças olharam assim, eles não sabem o que é bonde, né? Sabe o que é bonde? Não sabe, tá vendo? O ônibus vai passar e você não vai pegar o ônibus. Um cavalo encilhado vai passar e você não monta, porque estava dormindo. Então a gente precisa de estar de olhos abertos para poder abraçar, tomar posse, às vezes, da graça de Deus que está diante de nós. Não sermos surpreendidos pela dúvida na hora que Deus nos chama para a missão. Às vezes a gente fica com medo, eu não vou dar conta. É claro que não vai dar conta se for sozinho, mas lembre-se que Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E Ele estando conosco, a missão vai acontecer. Meus irmãos, outra coisa, quando Pedro fala de não descer, a gente diz assim, muitos de nós às vezes somos acomodados. É o comodismo que às vezes faz com que a gente fuja dos nossos desafios. A gente até usa algumas expressões do tipo, eu não vou colocar a mão em vespeiro, eu não vou mexer em caixa de marimbondo, ou seja, deixa como está para ver como é que fica. E a gente não faz acontecer. Seria como, por exemplo, sabe uma ferida que precisa ser limpa, precisa mexer, mas aí você não quer e deixa. Cria-se uma crosta em cima da ferida. E aí você diz assim, cicatrizou, sarou a ferida. Aí passam uns dias, você começa a ter febre. Aí você olha para a ferida, está inchado. Você tira a casquinha, o que tem embaixo? Não vou nem falar, né? Está tudo infeccionado, inflamado. Não curou, porque não meteu a mão, porque não limpou como devia. Então, nós somos convidados nessa quaresma a também nos colocar em oração diante de Jesus, pedindo a Ele que faça a faxina que tiver que fazer na nossa vida interior. Tira todo o pecado, tira toda a mágoa, tira todo o rancor, tira todo o ódio, para que nós verdadeiramente, assim como Pedro, Tiago e João, possamos ver o rosto transfigurado de Jesus, refletir em nós mesmos. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é que faz o rosto de Jesus transfigurar? Primeiro, 3 palavras, transfiguração, transubstanciação e transformação. A transubstanciação é um milagre que nós vamos ver daqui a pouco, aqui nesse altar. E a transfiguração é o que se fala nesse evangelho. Na transubstanciação e na transfiguração, não há mudança. As espécies continuam sendo as mesmas. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Aqui na transfiguração, Jesus continuou sendo Jesus. Ele não se transformou em outra pessoa diferente. A transformação é diferente, você se torna outra coisa. Mas então o que é que nos fez Jesus transfigurar? E o que é que nós somos também convidados a ser transfigurados? Hoje, meu irmão, você veio nesta missa para receber o convite, para também se transfigurar. E por que é que às vezes nós não nos transfiguramos? Porque nós não oramos como Jesus ora. A nossa oração muitas vezes é mecânica, é repetitiva. A gente fica... Você nem presta atenção no que está falando. Está pensando em outra coisa, está distraído com outras coisas. Você não se prostra realmente na presença de Deus. Jesus se transfigurou porque Ele realmente se entregou ao Pai em oração. Com certeza você já deve ter visto alguma pessoa transfigurada. Eu já vi. E talvez até mesmo você já se transfigurou.
Aquela pessoa que quando você olha para ela, você vê os olhos dela brilhar, você vê o semblante dela está mudado, está diferente. Você vê que ela, na fala dela, é uma pessoa que está cheia de Deus, está transfigurada. Às vezes acabou de sair do sacrário, às vezes acabou de comungar. É uma pessoa transfigurada. Você olha, você sente, você percebe, a pessoa está cheia de Deus. Então na tua oração também, tente deixar-se transfigurar. Tente deixar ser transfigurado pelo poder de Deus que está ali diante de você, que está orando por Ele. No seu clamor, na sua dor, no seu louvor, na sua adoração, não importa. Somos então hoje chamados a rever como é que nós estamos orando diante de Deus. Meus irmãos, para concluir, lembrar. Nesta segunda leitura de hoje se fala uma frase interessante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, que talvez hoje nós poderíamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta talvez seria, a maioria é contra nós. Mas a colocação dessa frase está no sentido de que ninguém, Deus estando conosco, vai tirar o propósito de Deus da nossa vida. É isso. E depois nós vemos na primeira leitura este grande testemunho, esta passagem que todo mundo conhece, canta música, lê, etc. e tal, filme, novela, que é a passagem do sacrifício de Isaque. E é uma passagem que de repente muita gente não entende, muita gente olha e pergunta, mas que Deus maldoso, mas que Deus está fazendo? Porque se nós olharmos um pouquinho antes na história de Abrão, Abrão era um homem rico, ele não era pobre não, ele tinha gado, ele tinha escravos, ele tinha muita gente com ele. E Deus chega para ele e diz, Abrão, sai da tua terra e vai. Talvez ele tenha perguntado, vai para onde? E Deus diz, vai para onde eu te mandar. E ele foi. E as promessas que Deus faz para Abrão, depois nós acompanhamos, de que vai ser pai, de que vai ter um filho, até naquele momento a mulher dele já idosa, com quase 100 anos, ela começa a dar risada, como é que eu vou ficar grávida com quase 100 anos? Depois ele é castigado por isso. Mas aí, ele e a mulher, conversando um com o outro, eles tentam adaptar o plano de Deus, eles tentam ajudar Deus, como muitos de nós fazemos, quando Deus faz uma promessa para nós, porque falaram, vai ter um filho, e naquele momento, Sarai, depois Sara não acredita. Ela falou, não, Deus está querendo dizer que você vai ser pai. Vamos pegar uma escrava, pegou Agar, e Agar vai ser a mãe do filho. E aí nasce Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era Isaque. E Sara se engravida. Isaque nasce, o filho da promessa. Que bênção, que graça. O nosso Deus cumpre as suas promessas. Abrão feliz, Sarai feliz. Mas aí, eis que Deus chega para Abraão e diz, me dá teu filho, em sacrifício. Imagina o coração desse homem, sem entender absolutamente nada, mas ele obedece, ele vai. E eu imagino ele caminhando, sem nada entender, mas obedecendo, e o filho ali do lado também caminhando, e talvez perguntando, pai, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer um sacrifício, mas cadê a vítima? Imagine depois no altar, amarrado, colocando-se a lenha em volta, até que Deus intervém. E aí eu digo para vocês o seguinte, meu irmão, minha irmã, Deus, a gente aprende no catecismo da Igreja Católica, vocês estão no catecismo, na catequese, vocês aprendem lá, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Fiquemos no onipresente. Deus não olha só você agora no teu presente. Deus está olhando agora, Ele está olhando para você, Ele vê você na barriga da tua mãe, Ele vê você engatinhando, Ele vê você criança, Ele vê você adulto, casando, jovem, Ele vê você velhinho de bengala, morrendo, etc. Deus vê tudo. E nesse caso aqui da leitura, Deus já sabia de tudo. E Ele foi deixando para ver a reação. E Abraão foi sendo fiel. Por isso que Ele é o nosso pai na fé, porque Ele creu. E meus irmãos, olha que bonito. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, vamos ver. Eu me assustei porque algumas mães levantaram a mão, então as mães também podem levantar as mãos. Mas eu tinha perguntado para os pais. Quem aqui então, pai ou mãe, já fez em casa uma brincadeira? Vou perguntar. Já pegou a tua criança e jogou para cima? Quem já fez, levanta a mão. Não vale mentir, olha lá que beleza, um monte de gente fez. Qualquer pessoa que olhar para você, vai falar, você é louco.
tem uns que falam, vai virar o vento. Você é louco jogando a criança para cima. A criança também, se ela pensasse um pouquinho, ela fala, meu Deus do céu, eu vou cair no chão, vou morrer, vou esborrachar, meu pai está doido. Mas o pai sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ia segurar quando ia descer. E a criança podia confiar. Porque quando Jesus diz que o reino do céu é das crianças, é porque a criança, até que o adulto estrague, ela é inocente. Ela é pura, ela é sincera. Então, meus irmãos, que esse episódio sirva para nós pedir para Deus que nos conceda, porque isso é dom teologal, isso vem de Deus, a fé de Abraão. E pedir a Deus que nos conceda a graça de orar, imitando Cristo, para também sermos transfigurados pela oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.